Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma audiência pública de metas fiscais. Queria que eu, como relator da Comissão de Economia e Finanças, queria começar justificando a ausência do presidente Ronaldo Fonseca, que hoje está de trabalho, está na escala de trabalho, mas falou que ainda vem hoje para a audiência pública das metas da saúde. A audiência hoje trata-se da audiência de metas fiscais. Vou ler aqui o ofício. Prezada presidente, venho por meio dessa solicitar a Vossa Excelência autorização para a utilização do Salão de Auditório Nicanor de Camargo Neves para a realização da audiência pública de metas fiscais relativa ao terceiro quadrimestre do exercício de 2023, visando atender ao artigo 8º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101/2002, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalto que a referida audiência será realizada em 27 de fevereiro de 2024, às 18 horas. Superado aí um pouquinho o tempo, quero convidar o contador Joaquim para que passe as explanações do Poder Executivo. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Tales, que preside essa audiência pública. Quero cumprimentar a diretora de Educação, Mariazinha, a Benedita, também membros dessa Casa de Leis, funcionários, o nosso controlador interno, João Paulo, doutor João Paulo, doutor Jonatas, o pessoal que nos ouve, né? E também acompanha pelas redes sociais, pela internet. Essa audiência pública aqui, ela ocorre de 3 em 3 meses. Essa audiência, a gente vai falar assim, que talvez ela seja mais importante, que é o terceiro quadrimestre, quando a gente avalia de 4 em 4 meses as metas fiscais. Agora a gente vai avaliar o terceiro quadrimestre de 2023, ou seja, o fechamento do ano. Então a gente fez até abril, depois até agosto, agora até dezembro. Então os números aqui são até dezembro. Nós estamos em fevereiro, então já houve alterações de receita, orçamento novo, despesa, tá? A parte financeira, mas a gente está demonstrando aqui, a gente vai avaliar as metas fiscais, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, que a gente tem que ter o quê? Nunca gastar mais do que se arrecada, como na casa da gente. Não vai gastar mais. Às vezes se obriga, mas não pode. Tá? Então a gente vai falar do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre. Então a prefeitura, ela vem aqui, através da diretoria de finanças, apresentar à comissão de orçamento e finanças dessa casa o resultado das metas fiscais. E vamos ver o quê? O terceiro quadrimestre, o acumulativo. O que a gente vai avaliar então? As metas fiscais foram cumpridas? Não foram? Atendeu o parâmetro da responsabilidade fiscal? A lei 101, a lei complementar, que fala da responsabilidade fiscal, no seu artigo 9º, ele fala que o executivo, ele tem que demonstrar a avaliação e o cumprimento das metas fiscais. No primeiro caso, é assim, no final do mês de maio, quando fecha o mês de abril, maio, e em setembro e em fevereiro. Então, tem que ser na Câmara, a gente dá essa oportunidade. A gestão pública, ela, muitas vezes a gente fala isso, tem transparência, está em meios de comunicação, está no ato. Então, essa audiência pública, ela foi convocada com esse intuito, demonstrar. Então, foi convidado, através
do site, através do jornal, através do ato, a importância de avaliar como que se comportou o município, as finanças do município, as metas do município em 2023. Por que isso? Porque o meio eletrônico, hoje a gente já fala, essa é a situação que a gente fala hoje, o meio eletrônico, você está tudo na rede social, na internet, no site da Câmara, no site da Prefeitura. Então, você pode participar. Nossa, eu vou participar da audiência, eu quero saber o que se trata, né? Muitas vezes não dá para vir, mas acompanhe, né? Todo mundo que está presente aqui recebeu os relatórios, né, das metas fiscais. Então, as metas fiscais, qual é o objetivo dela? Demonstrar as receitas do período comparado com a previsão. Quanto que foi a previsão para arrecadar durante 2023, o exercício? E quanto que se arrecadou? Lembrando que as metas fiscais, ela trata do município. Então, está aqui encaixado todos os entes. A Prefeitura, Câmara Municipal, Fundação Cultural, Instituto de Previdência. Tudo está aqui dentro. É o município que presta conta para a sociedade. Também, além das receitas previstas e as despesas executadas, o que estava fixado para fazer, o que foi feito a mais ou a menos, tá? Comparar receita e despesa, arrecadou mais, gastou menos, esse é o comparativo que a gente vai analisar. Demonstrar e analisar as metas do resultado primário e nominal. Qual o resultado do primeiro momento e a minha dívida futura, tá? Como que eu estou comportando? Eu tenho parcelamento, eu tenho dívida para pagar no futuro, eu tenho operação de crédito, como é que está? E comparar as metas e as dívidas do município. O município tem dívida, tem precatório, está sob controle, está pagando, está em dia, tá? Então, a gente vai falar da análise do resultado bruto da execução orçamentária, bruto, no geral. O resultado bruto da execução orçamentária analisa os comportamentos da receita e das despesas orçamentárias. É o orçamento que foi aprovado pela Casa de Leis, que foi desenvolvido, que foi executado durante o ano. Receita e despesa. Conforme indefere do demonstrativo, que vocês têm aí, a receita bruta do período comportou-se, nesse terceiro quadrimestre, acima das previsões. O município arrecadou mais, então, no geral, tá? Por quê? Quando a gente faz o planejamento, PPA, LDO e LOA, a gente faz uma perspectiva de arrecadação. Superou a expectativa quanto à receita. Tendo em vista o quê? Foi um significativo aumento de arrecadação do FPM. O FPM se comportou a mais. A gente tinha uma previsão, veio a mais. O IPVA também veio a mais. As transferências financeiras também veio a mais. O ISS também veio a mais. Ainda que o ISS seja sazonal, pelas obras de manutenção da Tamoios, né? O término da duplicação da Tamoios, mas a gente teve uma receita. E tudo isso vai fazer o quê? Toda essa receita arrecadada a mais, ela vai converter em quê? Em gastos e aplicações do ensino da saúde e conseguir gerir, né, financeiramente a máquina pública. Dá para fazer em algum aumento, dá para pagar os fornecedores, dá para pagar combustível, porque a receita foi melhor, ficou além do que esperávamos. Outra coisa, a receita própria nossa comportou dentro da média nossa, tá? Dentro da projeção. O Instituto de Previdência também teve como é que fala, uma aplicação financeira, um aporte deles é muito alto também, contribui para esse excesso de arrecadação que a gente teve durante o exercício. Outra coisa que a gente está falando também, mesmo o município, tendo essa receita toda, ele tem que saber organizar as finanças, ele não pode gastar o que ele quer, ele tem que programar. Tem os programas já pré-estabelecidos, o que dá para melhorar, vamos melhorar, mas não dá para ir gastando como na casa da gente. Entra dinheiro, você vai gastando. Não, você vai montando uma estratégia de cumprir os seus compromissos, melhorar. Se dá para trocar um carro, você troca. Se dá para trocar a televisão, você troca. Às vezes, ao contrário, você tem que trocar o carro, você tem que trocar uma televisão, tem que trocar uma geladeira. A prefeitura não é diferente. Tem coisas que dá para você programar e tem coisas que acontecem de uma hora para outra. Outra coisa que acontece, conseguimos investir em obra e infraestrutura, tá? Começa a investir em obras, porque sobra dinheiro, como na casa da gente, a gente também tem um trivial, o dia a dia, é o custeio normal, água, luz, telefone, aluguel, internet, a compra do mês, tal,
né? Só que depois você fala assim, nossa, eu preciso reformar minha casa. Às vezes a reforma é necessária e às vezes você fala assim, dá agora para mim, sobrou um dinheirinho, eu posso reformar minha casa, reformar um telhado. Isso é prefeitura também, não é diferente. Então a gente vai passar a demonstrar o que aconteceu de fato, tá? Com a arrecadação. A arrecadação do município, englobando Prefeitura, Câmara, Fundação Cultural, Instituto de Previdência, total da receita prevista, 104.897.000 para o ano inteiro. Arrecadou até o quadrimestre, o terceiro, ou seja, até dezembro, 129 milhões. Então você vai falar assim, poxa, então arrecadou bastante, arrecadou mais do que estava esperando, muito mais. Tá? Se a gente for ver, a Prefeitura arrecadou em torno de 22 milhões a mais. A Prefeitura. O Instituto de Previdência também arrecadou mais, a Câmara também arrecadou mais. A gente fala arrecadou, assim, ela teve a aplicação financeira, o IPMP e a Fundação, se eles conseguem também a aplicação financeira, isso aí contribui para o quê? Para alicerce, para a fundamentação financeira do município. O município está bem, arrecadou de 105 milhões praticamente, arrecadou quase 130, dá quase 20, a Prefeitura em torno de 22 milhões e o Instituto de Previdência em torno de 2 milhões e meio. Câmara e Fundação, o restante. Foi mais. Aí vocês verificam assim, ó, a receita corrente, de 101 milhões, arrecadou 126. Aí está praticamente os 25 milhões. Depois eu tenho lá, receita de capital, que são os convênios. Mesmo assim, estava previsto 3 milhões, arrecadamos 3.800. São convênios que chegam para a gente, ainda que tenha a contrapartida do município. Tá? O Instituto de Previdência mesmo, receitas e contribuições de 8.300, ele chegou a arrecadar 10.716. Também teve um acréscimo. Por quê? Porque quando você aumenta, como aconteceu a folha esse ano, o salário do servidor, aumenta também a contribuição. Isso aí também. Só que é bom contribuir, aumentar por Previdência, por quê? O Instituto de Previdência, regime próprio, ele vai garantir a aposentadoria dos servidores. Então, ele também, é bom ele estar salutar, ele está com saúde. Porque se ele não tiver com saúde, o município tem que fazer aporte. Na verdade, o município já faz um aporte para ele, tá? Mas ele também consegue gerir as aplicações de alto risco. Então, a receita comportou acima da média, como foi falado. As despesas. O comportamento da execução da despesa no período, no que tange a despesa empenhada, foi realizado dentro dos limites e parâmetros das receitas arrecadadas. Ou seja, vocês vão verificar aqui que nós não arrecadou 129, mas não gastamos 130, por exemplo. Gastamos, ficou dentro do que arrecadou, não gastamos mais. Tá? Apresentando, então, superávit da execução pela despesa empenhada. Quanto à despesa liquidada, também houve um superávit. O que é despesa liquidada? Não é despesa paga, mas é aquela despesa comprometida que você tem um compromisso para pagar, ainda que seja em janeiro. Você, então, tipo assim, então o que a prefeitura recebeu, como se fosse a casa da gente, o que eu ganhei, eu consegui pagar minhas dívidas e ainda sobrou. Mas ele vai fazer o que esse dinheiro? Eu começo, do outro ano, tem um parâmetro para mim fazer minhas despesas. Tá? Então, eu já tenho uma poupança que guardei para isso. Não que o município vai ficar guardando dinheiro, mas ele tem, falou, eu tenho uma gordura para começar o ano. E vocês vão verificar agora na despesa, a despesa, o orçamento de 104.897.000, com a suplementação, excesso de arrecadação, autorizou-se 138 milhões. Ora, 138 milhões autorizado, mas empenhamos 122 milhões, quando arrecadou 129. Então, vocês verificam o quê? Que o município ficou dentro da lei fiscal, não gastou mais que arrecadou. Poderia acontecer diferente? Poderia. O município, às vezes, ter que empenhar e comprometer a despesa, como na casa da gente, e fazer empréstimos, tá? Fazer operação de crédito, fazer antecipação de receita, é o que não aconteceu. Despesa liquidada. Então, quando chegou dia 31 de dezembro, se eu fosse pagar tudo que estava comprometido com nota fiscal, salário, 116 milhões. Eu tinha 129, 116, olha para vocês, o valor, quase 14 milhões que sobrou.
Ora, sobrou? Não, ele ficou sob controle. Opa, eu fiz meu dever de casa, não fui gastando a revelia, fui gastando, mas com controle, com parcimônia, com responsabilidade. É isso que fala a lei. A lei fiscal fala, tem que ter responsabilidade, como na casa da gente. Não é porque você começa a ter aumento de renda que você vai começar a gastar. Você tem um controle. Não é porque o banco dá um cartão de crédito para você que você vai começar a abusar. Então, tem que ser esse controle. Que bom que você tem um dinheiro, que tem uma garantia. Porque pode acontecer um imprevisto. A gente está diante do quê? Da chuva. A prefeitura tem alguma coisa? Tem alguma coisa para começar a trabalhar. E se não tivesse? Como é que ia fazer? Então, a gente não, tem alguma coisa, é para começar a projetar. Quando tem uma calamidade, uma emergência, eu tenho como se virar. Na casa da gente é a mesma coisa. Às vezes você tem que ter uma poupança, um dinheiro, porque se precisar de um tratamento hospitalar médico, você tem como se virar. Não vai depender de empréstimo, né? E quantos que às vezes precisam? E quantos municípios que às vezes não têm dinheiro para consertar? É claro, se você vai pedir dinheiro para o governo do estado, o governo federal, é verdade também, tá? É claro, quem puder ajudar vai ajudar, mas com as próprias pernas também você tem que fazer a sua parte. Então, a gente vai falar do resultado. O que aconteceu no período? Pela despesa empenhada, 7.796.000. O que eu gastei, o que eu arrecadei, o que eu gastei ainda sobrou. Então, dever de casa. Gastei menos do que arrecadei. Fiquei sob controle. Mas isso também, eu não quis, a gente fala assim, o município, ele não sacrificou nenhum programa. Aliás, ele melhorou, incrementou alguns programas, tá? Ele guardou dinheiro, mas não fez alguma coisa. Ele fez sim, dentro da lei, dentro da programação do planejamento, ele atendeu a parte social, educação, ele atendeu. Ele pagou funcionário, pagou os fornecedores, pagou água, pagou energia elétrica, pagou tudo. Fez os repasses para a Câmara, para a Fundação Cultural. Então, ele fez o papel dele. Olha para vocês verem. Então, ele não forçou para sobrar. Foi uma consequência, tá? E pela despesa liquidada, 13.648.000. Voltando a falar. Então, estou com uma reserva que eu posso utilizar esse ano. Então, eu posso fazer projeções para esse ano. Mesmo que não arrecade o orçamento desse ano, eu consigo ter recurso financeiro para começar a trabalhar, tá? Para começar a fazer alguma obra de infraestrutura. O que a gente está fazendo. Esse ano a gente começa a fazer alguma coisa. Então, o resultado final do período, pelo que vai demonstrado, houve superávit, tanto na execução orçamentária, tanto na empenhada quanto na liquidada, ou seja, o município, ele está com as finanças sob controle, tá? Dentro do ano. Isso sem falar do superávit que estava vindo no ano anterior. Eu tenho superávit do ano anterior. É aquela história, eu estou acumulando recursos, então eu posso melhorar. Então, quando a gente fala do orçamento, que a gente consegue avançar de 104 milhões para o ano que vem, que é de 24, vai para 122 milhões, olha para vocês verem, eu tenho como crescer, o município tem como crescer. Em 2009, o município aqui, o orçamento era de 30 milhões, em 2024 é 122. Então, para vocês verem, a gente tem que crescer, está crescendo, tá? Agora a gente vai falar, a gente falou receita e despesa, o que eu ganhei, né, o que eu gastei, o que o município ganhou, arrecadou, tal, tá lá, despesa, tal. Agora eu falo assim, resultado final do período. Mas eu vou falar do primário. O que é o resultado do primário? É o que eu ganhei e o que eu gastei. Esse é o primário. Tá? Vocês verificam aí, ó. Para perfeita análise do resultado primário, necessitamos conhecer os seguintes demonstrativos dos termos de responsabilidade fiscal. Receita corrente líquida. É a receita bruta reduzida às receitas de empréstimos e outros recursos financeiros. Porque ninguém, em sã consciência, qualquer um, eu não vivo para pagar empréstimo no banco. Eu vivo e tenho a minha receita para me custear minha vida. O município não é diferente, tá? É assim que funciona. Uma empresa, ela não vive para ficar pagando empréstimo em bancos. Ela vai se autossustentar. É claro, se ela precisar, ela vai fazer esse trabalho de emprestar dinheiro. Despesa fiscal líquida. É a despesa bruta descartada das despesas de empréstimo e financiamento.
Então, eu não tenho que custear empréstimo. Uma empresa, ela tem a despesa, ela fabrica parafuso. Ela vai aplicar o dinheiro, como o município, a prefeitura aplica, a Câmara aplica, o Instituto de Previdência aplica, a Fundação Cultural aplica. É claro, o dinheiro tem que ser aplicado mesmo, mas o que é a operação de uma empresa de fabricar parafuso? Fabricar parafuso. Dinheiro está no banco e não pode ficar parado. Mas eu não posso só ficar aplicando dinheiro. Então, o município não tem que ficar com dinheiro no banco, ficar com saldo em caixa. Não, muito pelo contrário, no banco eu tenho 30 milhões, no banco 29 milhões. Eu tenho que fazer as minhas obrigações. Agora, se não é possível utilizar o dinheiro, aplica-se o dinheiro, claro. Se o dinheiro chega em dezembro, um valor alto, não dá para aplicar, não dá para gastar, ele fica lá para gastar no próximo ano. Na casa da gente é a mesma coisa. Então, quando chega um dinheiro que não dá para você executar, você vai guardar ele devidamente aplicado. Então, o resultado primário é o que acontece agora. É a diferença entre a receita e a despesa. Assim, quanto que eu ganhei e quanto eu gastei. Esse é o primário. Um pelo outro. Tá? Vocês verifiquem aí, ó, a receita prevista até o quadrimestre, a receita fiscal líquida, 102 milhões. Eu atingi 126 milhões. Opa, ficou acima da minha perspectiva. Que bom, arrecadei mais. Isso é bom, poderia ser menos. Não nessa gestão, mas tem municípios que às vezes ele faz um orçamento para gastar 150 milhões e arrecada 126. Aí ele fica complicado, porque, como acontece no dia a dia, se você tem um cartão de 4 mil ou um especial de 4 mil, às vezes você se perde, eu vou fazer que depois eu cubro. E às vezes, aquele dinheiro que você receber, aquela hora extra, ou aquele bônus, tá? Não vem. Aí você se complica e fica devedor no banco e paga um ônus por isso. Olha como é que é interessante. Não é o orçamento público não é diferente do dia a dia da casa da gente. Agora, as despesas fiscais. Tá? Autorizado 138 milhões, liquidei 116, me comprometi com 116. Então, se eu pegar receita menos despesa, 10 milhões e 632 mil. Fiquei tranquilo, estou tranquilo. É claro que quando você fala, mas lá estava 13 milhões, só que eu tenho o quê? A receita financeira, eu estou descartando. Se eu não tivesse nenhuma aplicação financeira, tá? E não tivesse nenhum empréstimo para pagar, nada de parcelamento, o que ia acontecer? Eu ia ter 13, mas eu tirando esses 3 milhões, sobra 10. Eu não comprometi minha despesa financeira. O financeiro está vindo por acréscimo. É aquele dinheiro que está na poupança lá. Que bom que ele está vindo. Eu não estou necessitando do dia a dia. Eu não estou fazendo retirada. Eu não estou mexendo no meu patrimônio. Tá? Nem no patrimônio, como é que fala? Disponível, que está lá no banco, né? Nem no meu imobilizado. Eu não estou dispondo de carro. Quantas vezes a gente já viu municípios, prefeitura, empresas ou pessoas dispondo de bem de capital, né? Carro, casa, para cobrir custeio. Ou ainda, quantas comprometendo em fazer o quê? Empréstimo do banco, comprometendo, hipotecando patrimônio. Então, o município, a gente fala assim, está sob controle, não estou precisando do banco. O banco pode oferecer empréstimo, mas eu não estou precisando, a não ser uma coisa muito boa. Tá? Resultado primário, então, 10 milhões e 632 mil. Então, o superávit demonstra o quê? Que eu cumpri a lei fiscal. Estou fazendo o meu dever de casa. Estou gastando dentro da minha possibilidade, minha normalidade. Tá? Agora a gente vai falar do resultado nominal. Ora, nominal. O nominal, o que ele vai fazer? Ele vai olhar assim, eu ganho 10, gasto 8 no dia a dia da minha casa, mas eu pago um empréstimo de 2, então eu estou comprometido. O resultado nominal é 0, porque eu tenho um empréstimo para pagar. O resultado nominal, ele pega o quê? Os seus títulos que tem para pagar, seus compromissos. Mas se eu quiser pagar o empréstimo hoje, eu poderia pagar? Poderia pagar, mas como é em 10 parcelas, 12 parcelas, eu vou pagando mês a mês, porque eu preciso de dinheiro também. Aí vocês vão verificar agora o resultado nominal. Tá? A minha dívida consolidada no exercício anterior e no exercício atual.
minha dívida consolidada diminuiu. Meu caixa, tá? Meu caixa, sobra de caixa da prefeitura, tá? A prefeitura, ela fechou em torno de 31 milhões, só que você vai falar, tinha em caixa 31 milhões, mas basicamente 15 milhões de dinheiro vinculado, ou é da saúde, ou é da educação, ou é, como é que fala, é dinheiro do Fundeb, entendeu? Então, dinheiro, sobrou para a gente em torno de 15 milhões, mas que bom que sobrou dinheiro para a gente, dá para começar a trabalhar esse ano. Vocês verificam que, no exercício anterior, era de 21 milhões 802 mil, minha dívida fiscal. Hoje a dívida é de 24 milhões. A minha dívida fiscal foi aumentado em 2.960, o resultado nominal. O que representa isso? Eu tive que fazer meu ajuste, porque eu tenho meu passivo atuarial do IPMP, eu tenho que deixar ele equilibrado, eu não posso abrir mão do meu passivo, eu tenho que contar com ele, eu tenho que registrar esse passivo, amanhã ou depois eu vou pagar essa conta, então eu tenho que registrar. Mas mesmo assim, ainda ficou positivo, tá? O meu resultado ficou positivo, que bom, tá? Então, se eu pagasse todas as dívidas hoje, se a prefeitura pagasse, o IPMP pagasse todo mundo hoje, tá? O IPMP, um exemplo, né? Acabou, vai fazer o quê? Vai pagar todo mundo, vai pagar todos os compromissos, ainda vai ficar positivo. Tá? Então, esse é o nominal. Só que eu não vou pagar hoje, eu tenho um prazo para pagar. Né? Eu tenho o pessoal que vai aposentar, eu tenho minhas despesas para frente. É no dia a dia a mesma coisa. Então, você fala assim, eu tenho 2 mil, devo 2 mil para o banco, eu posso ir lá pagar o banco. Não, eu vou continuar pagando 100 por mês. Eu não preciso pagar agora. Tá? Mas eu estou equilibrado. Ou seja, se eu fizer meu equilíbrio, eu estou com o patrimônio cobrindo e não vou passar necessidade. Então, o estoque de dívida, que era 21, hoje o estoque de dívida é de 24. Então, eu me comprometi com 2.960, mas estou bem. O estoque de dívida está sob controle. Tá? No modelo 3, vocês vão verificar o quê? Eu tive aumento do meu disponível e o haveres financeiros. Aumentou mesmo. Eu tive que deixar o meu passivo atuarial em dia. Tá? Minha dívida consolidada. Eu diminuí minha dívida consolidada. Tá? Depois, o que eu fiz? Restos a pagar. Eu aumentei, porque eu inscrevi restos a pagar dia 31 de dezembro, coisa que eu não consegui pagar dentro do ano. Restos a pagar é processado com nota fiscal. E depois, aumentou também meus depósitos restituídos, aumento de depósitos restituíveis e valores vinculados. Aumentou meu valor vinculado, então eu tenho que abater isso. Tudo isso compõe minha dívida nominal, minha dívida líquida. Então, o que vai meu consolidado? Meu resultado nominal, eu preciso compor isso, que é futuro. Se eu tiver que pagar toda a restituição e gastar todo o dinheiro vinculado, ainda estou positivo em 2.960.000. Isso é o equilíbrio, tá? Por fim, a gente vai falar na análise conjunta. Esse é o principal item que a gente fala, é o fechamento das metas fiscais, tá? Minha receita financeira de 126 milhões, tirei minhas despesas não financeiras, líquida, né, despesa líquida, 116 milhões, sobrou os 10 milhões que a gente falou, 10 milhões, tá? Mas se eu considerar minhas aplicações financeiras e minha dívida, amortização de dívida, 241 mil, aí dá 13 milhões. Olha para vocês verificarem que o resultado nosso, 10 milhões, se for só receita operacional do município, porque ele tem que gastar o dinheiro em bem comum da sociedade, ele tem que fazer os programas, atender os programas, o que está planejado. Mas mesmo com rendimento, eu tenho mais, mas eu não posso contar com aplicação financeira, e também não estou aqui para ficar pagando parcelamento, né, amortizando dívida, não estou, mas se não tivesse, eu estava com 13 milhões, mas mesmo com essa receita e com essa despesa, estou equilibrado, ou seja, o município, está vendo aqui, ele cumpriu, tá, os parâmetros da lei fiscal, ou seja, arrecadei, gastei e ainda sobrou, tá? Voltando a falar, sem sacrificar programas social, educação, saúde, sem sacrifício nenhum, tá? Pagando os servidores em dia, tá? Dentro da possibilidade de fazer os devidos reajustes, né, salariais, tá?
pagando os compromissos previdenciários, tudo isso, os fornecedores em dia, tudo isso demonstra o quê? A responsabilidade fiscal. O que eu queria falar isso, se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado, Joaquim. Queria aproveitar para cumprimentar a diretora de Educação, Mariazinha, também a Benedita Graziello, controlador fiscal, doutor João Paulo, o Jonatas, que é multitarefas lá na Prefeitura, vereador Ronaldo Fonseca, vereador delegado Rayan, vereador Edinho França, e deixar a palavra franqueada, caso alguém tenha algum questionamento ao Joaquim. Joaquim, agradecer mais uma vez sua explanação, muito feliz da gente poder ver números positivos na arrecadação do nosso município, isso é muito bom, e isso quer dizer que o trabalho está no caminho certo. Parabéns, parabéns a todo o Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Obrigado. Obrigado.